Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, sexta-feira, dia 27 de outubro, a rodada recheada de jogos e os melhores palpites da liga eu trago para vocês aqui mesmo. Vem comigo então, depois da vinheta, para os melhores palpites do Brasil. Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo de palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, o vídeo de hoje tá recheado de palpites, tá? A gente tem uma rodada recheada de jogos, 11 jogos no dia de hoje, e a gente vai falar de bastante desses jogos aqui. Os principais jogos de hoje a gente vai analisar e trazer os melhores palpites aqui pra vocês. Lembrando que mais palpites, nosso jogador do dia já vai estar disponível lá no nosso grupo do Telegram. Primeiro link aqui da descrição, você já acessa. E se você quiser os meus palpites mais exclusivos, minhas melhores análises e ter um contato mais próximo aí comigo, já vem ficar por dentro do nosso grupo Premium do Binão Bets, que é o primeiro link aqui na descrição, beleza? Lá a gente assiste jogos juntos durante a semana, lá a gente também tem muitas análises, tem muitas conversas, nossos melhores palpites, as melhores entradas, tudo de mais exclusivo eu solto lá pra vocês, beleza? E hoje, principalmente, que a gente tem 11 jogos, vai ter muita coisa boa por lá, pessoal. Então, eu aguardo vocês lá, precinho de banana, primeiro link aqui da descrição. Vem fazer parte desse mês incrível, vamos fazer dessa a melhor temporada da NBA juntos, galera. Dito isso, então, aguardo vocês lá e bora para as nossas análises do dia de hoje, que tem muito jogo para falar. Bora lá, bora pra tela! Estamos aqui na tela então, galera. O primeiro jogo que a gente vai falar hoje então, que eu separei, foi Denver Nuggets contra o Memphis Grizzlies, tá? E galera, o jogo de hoje é lá em Memphis, na casa do Grizzlies, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida aqui. Nos últimos 10 encontros, o Nuggets venceu 6 dos últimos 10 jogos e também venceu 2 dos últimos 3 jogos, tá? E cobriu o handicap aí em 2 dos últimos 3 jogos também. E galera, em relação às tendências do Denver Nuggets, cobriu o handicap em 6 dos últimos 8 jogos, venceu 11 dos últimos 12 jogos e venceu 10 dos últimos 15 jogos contra o Memphis Grizzlies, tá? Além do mais, cobriu o handicap em todos os últimos 5 jogos fora de casa, pessoal. E venceu 7 dos últimos 7 jogos contra um oponente da Conferência Oeste. Mas cobriu o handicap em apenas nenhum, na verdade, dos últimos 5 jogos lá em Memphis, beleza? Já as tendências do Memphis Grizzlies, cobriu o handicap em apenas um dos últimos 5 jogos, cobriu o handicap em todos os últimos 5 jogos em casa contra o Denver Nuggets e venceu apenas um dos últimos 5 jogos no geral, tá? Mas o Memphis são ótimos mandantes aí e venceram 16 dos últimos 19 jogos dentro de casa, galera. Mas o verdadeiro problema do Memphis nessa partida de hoje tá aqui, pessoal. A gente tem Ja Morant, que ainda tá suspenso aí por 25 jogos. Brandon Clark fora da partida, é importante para a rotação da equipe. Steve Adams também, principal reboteiro da equipe, fora da temporada, beleza? Então, o time do Memphis vem bem quebrado, enquanto o Denver Nuggets tem o elenco principal completo para essa partida de hoje. Quando a gente fala dos últimos 10 jogos, o time de Denver venceu 9 dos últimos 10 jogos no geral, tá? E enquanto o time de Memphis aí venceu apenas 3 dos seus últimos 10 jogos, galera. Apesar do jogo de hoje sem Memphis, tá? Eu sou bem mais o Denver Nuggets nessa partida de hoje. O Memphis Grizzlies, galera, ainda vem com o elenco totalmente quebrado, igual foi no último jogo, sem diversos jogadores importantes aí, enquanto o Denver Nuggets deu um show no jogo de abertura, tá? E parece não ter perdido o ritmo de campeão aí desde a última temporada, galera. E a gente conseguir tá buscando uma vitória simples aqui pro Denver Nuggets no tempo regulamentar, ou um -3 aqui para vencer por 3 pontos de vantagem, pelo menos, me parece ter bastante valor, tá? Me parece ser uma linha bastante razoável, tá? Já que o Denver Nuggets tá um super time aí, é o segundo time favorito para vencer a NBA esse ano, galera. Então,
Para essa partida aqui de hoje, eu vou buscar Denver Nuggets para vencer a partida durante o tempo regulamentar. É o meu palpite para esse jogo de hoje. Galera, segundo jogo de hoje, então, que a gente vai falar é Miami Heat contra o Boston Celtics. Lembrando que a rodada tem 11 jogos, a rodada de hoje está recheada e eu vou falar apenas 5 deles aqui no canal. Mais palpites você encontra lá no nosso grupo do Telegram e hoje também no nosso grupo Premium do Binão Bets. Tem todos os meus palpites, minhas melhores análises, tá? Tudo de melhor em basquete, na NBA, no mercado esportivo, você vai encontrar lá no nosso grupo Premium do Binão Bets, que é o primeiro link aqui na descrição. Então não perde tempo, vagas limitadas, entra lá, bora galera! Pessoal, segundo jogo então, Boston contra o Miami Heat. O jogo de hoje é em Boston, na casa do Celtics. E vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida de hoje aqui. Galera, frente a frente, o Miami venceu 6 dos últimos 10 confrontos contra o Boston Celtics, tá? E cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 duelos aí também. Nos últimos 3 duelos, o Miami Heat venceu apenas um deles, mas cobriu o handicap em 2 deles, galera. Quando a gente fala em relação às tendências aqui, a gente tem o Miami Heat, que cobriu o handicap em 2 dos últimos 6 jogos no geral, mas cobriu o handicap em 7 dos últimos 9 jogos contra o Boston Celtics. E quando a gente fala aqui também do handicap novamente, a gente vê que o Miami Heat cobriu o handicap em 4 dos últimos 7 jogos que jogou em Boston, na casa do Celtics, tá? Em recorde de vitórias, o Miami Heat venceu 3 dos últimos 10 jogos no geral e venceu 6 dos últimos 9 encontros contra o time do Celtics, galera. Já o Boston Celtics vem com algumas tendências até que boas também, já que venceu 4 dos últimos 5 jogos no geral, venceu 12 dos últimos 18 jogos dentro de casa, mas cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 5 jogos em casa contra o Miami Heat, tá? E também o Boston Celtics cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 7 jogos que jogou como favorito. Então isso é bem interessante. Já na lista de lesões, a gente tem aqui Caleb Martin como provável para a partida de hoje, tá? E Duncan Robinson como provável também para o time do Miami Heat. Já o Boston Celtics, sem nenhum jogador na lista de lesões, deve vir com um time completo para essa partida de hoje. Em relação aos últimos 10 jogos de cada equipe, Miami Heat venceu 3 dos últimos 10 jogos no geral e o Boston Celtics venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral aí. Galera, para essa partida de hoje aqui, o Boston Celtics estreia jogando em casa hoje como mandante, tá? E deve ter uma motivação a mais por isso daí. E também tem o melhor elenco entre os dois times aqui, com certeza. Mas, galera, essa linha aqui de 8.5 é muito pesada, pessoal. Já que o Miami Heat é um time que não costuma perder por muitos pontos, tá? Então a gente tem que ter muita cautela nesse jogo aqui. Além do mais, o Miami Heat também deu muito trabalho para o Boston Celtics nos playoffs, né, na final de conferência, e venceu 6 dos últimos 9 encontros contra o Boston Celtics. Também costuma cobrir o handicap à torta e à direito aí, galera. Então, a gente conseguir buscar um bom handicap para o Miami Heat aqui, tá? A gente consegue chegar aqui em mais 11 para o Miami Heat, me deixa muito confortável em buscar eles no papel de azarão. O Miami Heat é um pouco cansado aí na temporada regular, mas joga bem contra o Boston Celtics, é um time que vem aí de uma vitória no seu último jogo, e eu fico feliz em apoiar eles aqui nesse papel de super azarão. Então, meu palpite para esse jogo aqui vai ser Miami Heat mais 11. Ou seja, o Miami Heat pode perder por até 11 pontos de desvantagem esse jogo de hoje, então tem muito ponto aí para gastar o Miami Heat. Meu palpite então para esse jogo é esse aqui. Galera, então para o nosso terceiro confronto de hoje aqui que eu separei, vamos falar da partidaça que vai ter hoje então.
Oklahoma City Thunder versus o Cleveland Cavaliers, beleza? Galera, hoje o jogo é lá em Cleveland, na casa do Cavaliers, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida aqui de hoje. Frente a frente, né, nos últimos 10 jogos, o Oklahoma City Thunder venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral e cobriu o handicap em 6 dos últimos 10 jogos e empatou em um deles, tá? Nos últimos 3 confrontos, o Oklahoma cobriu o handicap em 2 desses últimos 3 confrontos, mas venceu apenas um deles. Galera, em relação às tendências, a gente tem o Oklahoma que vem muito bem aqui, tá? Com seus jogadores novatos aí. A gente tem o Oklahoma que cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos no geral e também cobriu o handicap em apenas 3 dos últimos 9 jogos fora de casa, tá? Mas contra o Cleveland Cavaliers costuma jogar bem, já que cobriu o handicap em 5 dos últimos 6 jogos que jogou lá em Cleveland, na casa do Cavaliers. Em relação ao recorde de vitórias, o Oklahoma venceu 4 dos seus últimos 5 jogos no geral, mas venceu apenas um dos últimos 5 confrontos contra o time de Cleveland. Pessoal, já o Cavaliers cobriu o handicap aí em apenas um dos últimos 7 jogos no geral, tá? E venceu apenas 2 desses últimos 7 jogos também. E cobriu o handicap em apenas um dos últimos 6 jogos contra o Oklahoma City Thunder em Cleveland, beleza, pessoal? Então o Cavaliers não é um time que vem muito bem contra o Oklahoma City Thunder e não tá com tendências muito agradáveis aí. Em relação à lista de lesões, principal aqui, injúria aqui, é Jalen Williams, tá? Que é indefinido, está fora da partida de hoje. Já o Cleveland Cavaliers está com alguns problemas, já que a gente tem Ricky Rubio fora das quadras, Jarrett Allen também fora da partida de hoje, Dion Wade também questionável para a partida e o principal deles, Darius Garland, como questionável para esse jogo de hoje. Em relação aos últimos 10 jogos no geral, Oklahoma venceu 5 dos últimos 10 jogos, enquanto o Cleveland venceu 5 também dos seus últimos 10 jogos. Galera, ambas as equipes chegam até que bem para esse confronto de hoje, tá? Chegaram bem, fizeram uma boa abertura de temporada, mas eu gosto mais de apoiar o Oklahoma City Thunder aqui, já que o Cleveland Cavaliers ainda está sem Jarrett Allen fora da partida e Darius Garland é questionável. Então é muito difícil a gente apoiar o Cleveland, já que a gente está meio às cegas aqui nesse elenco deles de hoje. Já o Thunder venceu o último confronto aí na temporada passada contra o Cavaliers e chegou muito bem nessa nova temporada, chega muito bem para esse jogo aqui, com uma vitória fora de casa em cima do Chicago Bulls no jogo de estreia por 20 pontos de vantagem, pessoal. É um elenco muito jovem, muito rápido e que não costuma ficar atrás por muitos pontos de diferença, tá? E eu também acredito que o Cleveland não vai embalar uma bola de neve aqui. Então, eu acredito que o Oklahoma vai conseguir acompanhar bem o jogo de hoje e eu fico bastante confortável na gente poder buscar uma alta linha de handicap aqui, tá? Então, para esse jogo eu vou ficar com Oklahoma City Thunder mais 5.5, ou seja, o time do Thunder pode vencer ou perder por até 5 pontos de diferença na partida de hoje, mas eu confio em uma ótima partida do Thunder, galera. Bora então pro próximo jogo de hoje. Galera, pro terceiro confronto que eu separei hoje então, é um duelo de alguns times aí bem reformados, tá? Houston Rockets contra o San Antonio Spurs. Ambas as equipes chegam com uma derrota para esse jogo de hoje. O jogo é lá em San Antonio, na casa do Spurs, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida de hoje. Galera, vamos lá, frente a frente as duas equipes aí, San Antonio Spurs venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o Houston Rockets e cobriu o handicap em 6 desses últimos 10 jogos aí, beleza, pessoal? Nos últimos 3 jogos o Houston venceu 2 e cobriu o handicap nos 2 também. Galera, quando a gente fala das tendências, o Houston Rockets são duas equipes que não vêm com tendências muito boas, tá? Pra gente já começar falando aqui. O Houston Rockets
aí que cobriu o handicap em apenas 3 dos últimos 10 jogos no geral e também cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 6 jogos contra uma equipe da Conferência Oeste. Quando a gente fala do recorde de vitórias, o Houston venceu apenas 4 dos últimos 13 jogos no geral e apenas 2 dos últimos 7 jogos contra o San Antonio Spurs. Também, fora de casa, não joga muito bem, já que venceu apenas 3 dos últimos 16 jogos na estrada, beleza? E pessoal, lá em San Antonio, na casa do Spurs, venceu apenas 7 dos últimos 20 jogos que jogou em San Antonio, tá? Já o San Antonio Spurs cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 5 jogos aí no geral, mas cobriu em 5 dos últimos 7 jogos disputados em outubro e em 4 dos últimos 6 jogos em uma sexta-feira dentro de casa, tá? Em relação ao recorde de vitórias, o San Antonio Spurs venceu apenas 3 dos últimos 12 jogos aí, mas venceu 13 dos últimos 20 jogos em casa contra o Houston Rockets, beleza? Então, são duas equipes que não vêm com as tendências muito boas aí, mas em temporadas passadas o San Antonio Spurs dominou essas tendências. Quando a gente fala da lista de lesões, ambas as equipes devem chegar com seus principais elencos disponíveis para a partida de hoje, tá? Apenas Davonte Green fora da partida, mas não faz parte do elenco titular do San Antonio Spurs. Os últimos 10 jogos aí de cada equipe, Houston Rockets venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos, enquanto o San Antonio Spurs venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos, galera. Apesar de ter perdido o primeiro jogo, o San Antonio Spurs aí teve um ótimo começo de temporada, tá? E eu acredito que eles até poderiam ter vencido sim o Dallas Mavericks com um pouquinho mais de tempo de Victor Wembanyama. E hoje o time joga em casa contra um dos piores times aí da liga, tá? Que foi uma grande decepção aí o primeiro jogo do Houston Rockets no jogo de abertura da temporada, que perdeu por 30 pontos de diferença para o Orlando Magic, tá? Então vem muito mal para esse jogo aí o Houston Rockets. E apesar do San Antonio Spurs, pessoal, ser um elenco jovem que ainda tá se encaixando. Eles foram muito bem, tá? Na pré-temporada e no jogo de estreia também eu gostei bastante. Perderam por apenas 7 pontos de diferença em um jogo que Victor Wembanyama jogou muito pouco e é um time totalmente experiente, o time do Dallas Mavericks, né? Que tava com Luka Doncic, Kyrie Irving. Então, perder por apenas 7 pontos aqui é uma boa para o time do San Antonio Spurs. E galera, fizeram um bom jogo de estreia então, e eu acredito que vão fazer uma boa partida hoje dentro de casa contra o que eu falei, é um dos piores times da liga. Então, para esse jogo, eu vou ficar com o San Antonio Spurs, vou apoiar eles aqui que estão no papel de favorito, né? E eu vou buscar um +2 para o San Antonio Spurs. Em questão de valor, você pode buscar uma vitória também, tá? Em valor X-risco, eu acredito que a vitória vale a mais, mas como a gente busca segurança, a gente busca assertividade, para essa partida então eu vou buscar +2 para o San Antonio Spurs, pode perder por até 2 pontos de diferença essa partida de hoje, mas eu acredito que vença sim, beleza? Pessoal, então bora pro nosso quinto e último jogo de análise do dia de hoje, mais palpites lá no nosso grupo do Telegram, nosso jogador do dia, eu vou deixar um palpite gratuito para vocês lá, mas hoje todos os meus palpites, minhas análises, tudo de melhor e de bom aí que eu soltar para vocês, tá lá no nosso grupo Premium do Binão Bets, precinho barato, primeiro link aqui na descrição, vem conferir, vem fazer parte dessa comunidade, a comunidade que mais evolui no mercado esportivo da NBA, galera. Então, bora falar do quinto jogo de hoje então, bora! Kings contra o Golden State Warriors, vamos lá! Galera, essa partida de hoje, então, é o último jogo da noite, se eu não me engano.
E o jogo de hoje é na casa do Sacramento Kings, que vem aí com uma vitória, enquanto o Warriors vem com uma derrota nessa temporada, tá? Galera, vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida aqui. Frente a frente, o Golden State Warriors venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral, mas o Sacramento Kings cobriu o handicap em 6 desses últimos 10 jogos, tá? Em relação aos últimos 3 jogos aí, Golden State Warriors venceu 2 dos 3 e também cobriu o handicap em 2 desses últimos 3 jogos. Quando a gente fala das tendências aqui, a gente tem o Golden State Warriors que não vem nem um pouco bem, já que cobriu o handicap em apenas um dos últimos 5 jogos no geral e venceu apenas um dos últimos 5 jogos no geral também. E também cobriu o handicap em apenas 5 dos últimos 20 jogos fora de casa, tá? Desde a última temporada não são bons visitantes o time do Golden State Warriors, mas quando a gente fala aqui do recorde de vitórias, venceu 4 dos últimos 5 jogos contra o Sacramento Kings e também venceu 14 dos últimos 20 jogos em que disputou lá em Sacramento, na casa do Kings, beleza? A gente tem que levar em consideração aqui desses últimos 20 jogos aqui, apenas na última temporada que o time do Kings se transformou em uma bela equipe, um grande time, tá? E voltou a concorrer aí ao título realmente, aos playoffs, aos play-ins, e voltou a realmente disputar o título, galera. Então, jogos muito para trás não faz sentido a gente levar em consideração. Pessoal, quando a gente puxa as tendências do Sacramento Kings, eles venceram apenas 2 dos últimos 6 jogos no geral, e também venceram apenas 6 dos últimos 20 jogos em casa, contra o Golden State Warriors. Mas quando a gente fala de cobrir o handicap, também não vem bem com boas tendências, já que cobriram em apenas 2 dos últimos 8 jogos dentro de casa, tá? Mas cobriram aí em 5 dos últimos 6 jogos em que jogaram aí no mês de outubro. Galera, o que mais vai pesar aqui na nossa análise, eu acredito que vai ser essa lesão aqui de Draymond Green fora da partida de hoje, tá? Já o Sacramento Kings vem com o elenco principal aí, o elenco titular da última temporada, completo e saudável para o jogo de hoje. Em relação aos últimos 10 jogos, Golden State venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos no geral, e o Sacramento Kings também venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos no geral. E galera, esse vai ser um dos melhores confrontos da noite de hoje, tá? E apesar de ser um confronto muito difícil de escolher um lado, a gente precisa falar sobre ele aqui. O Sacramento Kings hoje joga dentro de casa, tem o seu elenco principal completo e chega com uma grande vitória aí no jogo de estreia da temporada, por 16 pontos de vantagem no jogo que estreou na temporada, tá? Enquanto o Golden State Warriors vem com uma derrota em casa e tem Draymond Green fora das quadras, tá? Galera, a gente tem que lembrar que o Draymond Green foi o jogador que teve o maior número de assistências e o segundo maior número de rebotes na última temporada aí do Golden State Warriors, então deve fazer bastante falta no jogo de hoje. Além do mais, né, galera, o Sacramento Kings voltou para casa após perder pro Golden State Warriors nos últimos playoffs, né? Eu acredito que vai ter um sentimentinho de vingança aí, então eu vou ficar com o Sacramento Kings para serem os favoritos realmente nesse jogo de hoje e para vencerem esse jogo de hoje, tá, pessoal? Galera, então, meu palpite para essa partida aqui de hoje, eu vou ficar com o Sacramento Kings para vencer a partida, ou a gente pode buscar também um +2, mais 1.5 para o Sacramento Kings, mas nesse momento, então, eu vou com o Sacramento Kings para vencer esse confronto de hoje dentro de casa. Galera, beleza? Então vamos finalizando o nosso vídeo de hoje aqui, as nossas análises, apenas 5 jogos dos 11 jogos que vai ter na rodada de hoje. A gente vai ter muito palpite, muitas análises, todas entradas com muito valor e muita coisa boa. Então, se você quer realmente aprender, evoluir no mercado esportivo da NBA, já vem fazer parte do melhor grupo premium da NBA do Brasil. Clica aqui, o primeiro link na descrição, os melhores palpites, as melhores análises e tudo de melhor nesse mercado você vai encontrar lá com a gente, beleza? Galera, muito obrigado por terem assistido aqui mais um dia, muito obrigado aí pela confiança e até amanhã. Tchau, tchau!